Entre flores, novelos e fios, nasce a Serena, a nossa fada do jardim. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cubby. Na aula de hoje, nós vamos dar forma aos bracinhos da nossa fada Serena. Bora crochetar? Para a gente começar a trabalhar na nossa fadinha Serena, a gente precisa falar primeiro sobre os materiais que eu utilizei para fazer ela aqui, tá? Então vamos começar falando sobre as linhas, as cores das linhas que eu utilizei. Bom, vou falar aqui sobre o branco, que é a cor 8001, que eu utilizei aqui para as asas, para as flores, detalhes de flor, para a base dela aqui embaixo, tá? Eu utilizei o branco. Depois tenho o quartzo, que é o 3077, onde eu faço a parte da roupa dela. Vou utilizar o azul candy, que é o 2012, que eu faço os detalhes da roupa dela. Pro tom de pele dela aqui, eu tô usando o chantilly, que é o 7563, que eu usei no rosto, braços, e o brigadeiro, que é o 7569, que eu estou utilizando no cabelo dela, tá? Além disso, o que mais que a gente vai precisar? Sobre fios. Eu peguei aqui alguns fios para fazer detalhes das flores, da decoração. Então eu estou usando, por exemplo, o verde, eu estou usando o periquito, que é o 5741. Estou usando esse rosinha mais escuro, que é o pitaia, que é o 3182. E essas florezinhas aqui, ó, de aplique aqui embaixo, eu estou usando uma linha mais fina, tá? Pode ser uma Cleia 1000, né, que é uma linha mais fina. E aqui eu não tenho muita... A numeração foi uma linha que eu tinha aqui em casa, que é esse verdinho claro, que eu tentei aproximar mais aqui dos detalhes das flores, né, que eu tinha colocado, e o branco também, que eu utilizei aqui na florzinha, tá? Então, um fio mais fininho, só para a gente fazer aqui o aplique do vestido dela e ficar mais delicado. Bom, sobre as agulhas que eu usei aqui no corpo dela, eu usei a agulha 2,5, e eu gosto de, quando faço os braços, eu gosto de fazer um pouquinho mais delicado usando a agulha 2,2. Só que é totalmente opcional, tá? Se você achar que ou você não tem, ou você não quer trabalhar com duas agulhas diferentes, fica à vontade para fazer tudo com a 2,5, que vai dar certo também. Aqui no aplique, como é uma agulha, uma linha bem fininha, eu também estou usando uma agulha mais fininha, né? No caso aqui eu estou usando a 1,25. Sobre os olhos, eu estou usando olhos com trava, e esses têm 8 milímetros de diâmetro, tá? Sempre importante usar olhos com trava. Essa linha que eu usei aqui para fazer o detalhe de cílios e sobrancelha, também uma linha de bordado, pretinha, pode ser marrom, também fica muito bom, tá? Normal, que a gente está bastante acostumado a usar. Aqui na base da nossa boneca, eu gosto também de colocar uma plaquinha. Aqui eu estou usando uma plaquinha acrílica, ela tem 6 centímetros de diâmetro, mas não precisa necessariamente ser uma plaquinha acrílica, tá? Pode ser algum plástico mais duro que você tem, você recorta e coloca. É importante colocar para que a gente tenha essa base reta aqui, ó, para ela ficar em pé perfeitinha. Então, eu aconselho você a colocar alguma coisa. Não deixa sem não, senão ela fica pensa depois quando fica pronta. Enchimento acrílico, o enchimento que a gente já está acostumado, aquele branquinho normal que a gente usa para os amigurumis. Vou usar alfinete, tesoura, agulha de tapeceiro, e aqui eu também estou usando essa agulha que a gente chama agulha de boneca, que é para me ajudar na hora de articular o corpo na cabeça, tá? Se você não tiver, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que passar a linha por toda a cabeça dela e sair aqui no topo.
Então só com agulha de tapeceiro às vezes fica um pouquinho mais complicado de fazer. Então aconselho você a realmente ter essa agulha mais comprida para facilitar o teu trabalho. Falando em articulação, eu gosto também de usar esse tubo de cola aqui no pescoço para articular, para que fique bem firme e eu possa dar esse caimento aqui, ó, que eu quero no pescoço da nossa boneca, tá? Esse tubo de cola aqui, ele tem 1 centímetro de diâmetro. Ele é um pouquinho mais grosso do que normalmente a gente acha. Se você tiver dificuldade de achar, você coloca o mais fino e preenche com enchimento. Também vai funcionar. Aqui na parte do coque, você pode colocar o enchimento ou colocar metade de uma bolinha de isopor. Vou mostrar para vocês no vídeo que eu coloquei a metade da bolinha de isopor, que eu gosto para ficar bem certinho os dois lados, tá? Para não ter diferença entre os lados. Mas se você não quiser colocar a bolinha de isopor, quiser colocar o enchimento acrílico, fica à vontade, também vai dar certo. Essa bolinha de isopor tem 2,5 centímetros de diâmetro. E aqui na parte da decoração também, eu usei um pouquinho de pérola. Essas pérolazinhas, elas têm 3 milímetros de diâmetro, tá? Bom, e por último, eu quero falar com vocês sobre o arame que eu usei aqui para fazer a composição do buquê dela. Esse arame é o número 22, tá? A gente vai precisar de 3 pedaços de 12 centímetros cada um, para a gente fazer aqui o buquê. Então é isso. Esses são todos os materiais que eu utilizei para fazer a nossa fada serena. E agora a gente vai colocar a mão na massa. Para fazer o bracinho dela, eu escolhi a agulha 2,2. Isso aqui é... Tá. Para fazer o bracinho dela, eu escolhi a agulha 2,2. Mas se você quiser fazer com a 2,5, para ficar todo o projeto com uma agulha só, não tem problema não, você pode fazer. Eu gosto do bracinho um pouco mais apertado, sabe? Para ele ficar um pouco mais delicado. Então, por isso que eu estou fazendo com a agulha menor. Mas a diferença, assim, a olhos vistos é bem pouca. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou puxar bem aqui o anel mágico. Peguei aqui o marcador de pontos, coloquei aqui para iniciar a minha segunda carreira. E aqui eu vou fazer um aumento e um ponto baixo por 2 vezes. Então, eu vou pegar esse fiozinho aqui do anel mágico, já vou trazer junto, e nesse primeiro ponto vou fazer um aumento. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz um, e agora eu vou fazer o 2. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo, novamente um aumento. Vou aproveitar, já vou cortar esse fio do anel mágico. E no último ponto aqui eu vou fazer também um ponto baixo. Então ficou um aumento e um ponto baixo 2 vezes. Terminei essa carreira número 2 com 6 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde vou fazer 2 pontos baixos e um aumento também por 2 vezes. Então eu faço um ponto baixo, segundo ponto baixo, faço um aumento, e repito essa sequência. Vai virando o seu crochê, porque quando a peça é pequenininha assim, ela tende a virar para cima. E se você deixar para virar depois, fica mais difícil, tá? Então você já vai virando aqui conforme você vai trabalhando. Então, é um ponto baixo, outro ponto baixo, e no último aqui,
um aumento. E aí eu acabo essa carreira número 3 com 8 pontos baixos. E agora eu vou fazer das carreiras 4 até a carreira 12 com 8 pontos baixos na cor da pele. Na carreira 12 para a 13, a gente vai trocar de cor, mas aí eu volto aqui para a gente trocar juntos, tá? Vou fazendo aqui da 4 a 12 e já volto para a gente continuar. Estou chegando aqui no final da carreira número 12 e vou trocar de cor, né? Então, vou tirar o meu marcador, falta um ponto, vou inserir a minha agulha, puxar o meu fio cor da pele, só que eu vou finalizar com o fio branco, que é a cor da minha troca. Então, quando eu começar agora a carreira número 13, eu já começo ela no fio branco. E aqui na carreira número 13 eu vou continuar fazendo 8 pontos baixos, normal. Não preciso me preocupar com a troca de cor invisível, porque essa manga aqui vai ficar dentro da blusa dela, né? Então não vai aparecer, tá? Pode trabalhar normalmente, sem se preocupar com o tipo de troca de cor que você está fazendo. Aqui eu vou trabalhar até o último ponto, para finalizar essa carreira número 13. Vou cortar o meu fio cor da pele, ó. Vou dar um nozinho ali por dentro, para o ponto não ficar frouxo. E aí, esse restinho de linha aqui, eu já jogo para dentro do braço mesmo. Não preciso me preocupar de passar por alguns pontos, eu já jogo aqui dentro. E já tá certinho. Então, eu fiz aqui a carreira número 13, e agora eu vou fazer da carreira 14 até a carreira 19, também com 8 pontos baixos, ponto sobre ponto, na cor branca. Vou fazendo aqui e já volto para continuar com vocês. Cheguei aqui na carreira número 19, com os 8 pontos baixos, vou cortar esse fio. E vou finalizar ele aqui com um ponto falso. Colocar o meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Vou pular o primeiro ponto, essas duas primeiras alcinhas, vou lá no segundo. Ó, você puxa bem aqui para você ver qual que é o primeiro. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Coloco a agulha pelas duas alças, puxo esse fio, vou lá no último ponto que eu fiz, do meio para trás, e passo a agulha também. Criei esse ponto falso aqui, ó. Puxa bem ele para ele ficar do mesmo tamanho dos outros. E eu vou vir aqui por dentro, vou dar um nozinho para arrematar esse fio e cortar. Prontinho, agora você faz o outro braço igualzinho a esse. Fiz aqui os dois bracinhos, vou reservar e agora a gente vai trabalhar no corpo. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!